Oi, pessoal! A gente vai para nossa terceira aula, sobre tecidos. Na aula anterior, vocês estudaram sobre tecido epitelial e a gente vai ter uma breve introdução sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, ele é uma parte, né, do estudo dos tecidos que é mais extensa. E aí, a gente vai dividir em duas partes. Hoje, a gente vai ver uma breve introdução sobre ele, vendo as características gerais, as divisões e a função que esse tecido realiza no nosso corpo. Então, vamos lá, né? Da onde é que esse tecido ele se origina? Aqui nas características gerais. O tecido conjuntivo, gente, ele se origina da mesoderma. Para quem estudou o desenvolvimento embrionário, lembra que essa estruturazinha aqui é chamada de quê? De gástrula, né? Gástrula. Na gástrula, a gente tem o desenvolvimento de 3 folhetos germinativos, que é a ectoderma, a endoderma, e a mesoderma. Então, é a partir desse folheto germinativo aqui que o tecido conjuntivo ele se origina, da mesoderma. Outra característica desse tecido é que ele tem uma diversidade de células. Esse tecido, ele tem uma quantidade de células muito diferenciadas e a gente vai estudar cada uma delas de forma separada. Vamos lembrar aqui de um esquema em relação a tecido. Lembra que o tecido, ele é formado por quem? Por uma célula. O conjunto dessas células formam um tecido, porque uma célula, por si só, ela não vai realizar nenhuma função dentro do nosso corpo. Mas ela, em conjunto com outras células, ela pode desenvolver e realizar uma função. Então, uma célula, ela forma, um conjunto de células forma o tecido, o conjunto de tecidos formam os órgãos, e o conjunto de órgãos formam o sistema, né? A gente tem vários sistemas dentro do nosso corpo. Sistema digestivo, respiratório, nervoso, entre outros. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para as características gerais. Outra característica do tecido conjuntivo é que esse tipo de tecido ele tem uma abundante matriz extracelular. A gente vai ver o que a gente encontra nessa matriz extracelular já, ok? Outra característica, esse tecido, ele é irrigado e também pode ser inervado. Como assim, professora? Irrigado é que ele tem uma quantidade de vasos sanguíneos e também de nervos. Um exemplo de tecido conjuntivo que a gente tem é o tecido ósseo. Quando você quebra um osso, você sente o quê? Muita dor, né? Então, a gente sente essa dor por causa dessa característica que esse tecido conjuntivo ósseo apresenta, por ele ser irrigado. Essa característica aqui de ser inervado, um exemplo de tecido conjuntivo inervado que a gente também tem no nosso corpo são as cartilagens. Onde é que a gente encontra as cartilagens? Na orelha, no nariz, né? Então, nessas estruturas do nosso organismo, do nosso corpo, a gente tem cartilagem. E na cartilagem a gente não sente dor. Por isso que quando você furou a orelha, a gente não sente tanta dor. A gente sente uma dorzinha de leve, por quê? Porque essas estruturas aqui, elas são recobertas por um tecido que a gente acabou de estudar,
que é o tecido epitelial, né? E o que mais... É isso, gente. Em relação às características gerais do tecido conjuntivo, são essas. Ele se origina da mesoderma, ele tem uma grande diversidade de células, tem uma abundante matriz extracelular, ele pode ser irrigado ou inervado. Inervado, eu falei que qual é o tipo de tecido que tem, né? Que é inervado, que é a cartilagem. Ele é chamado de inervado porque ele não tem nervos. E aí a gente não sente dor quando comparado com o tecido irrigado, que é o tecido ósseo, que quando você quebra, você sente muita dor, certo? Então, em relação às divisões do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, ele pode ser dividido de duas formas. Que é o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito. A sigla desse tecido é TCPD, ok? E ele também pode ser dividido em tecido conjuntivo especial. Tecido conjuntivo especial. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem outras subdivisões, que é o frouxo e o denso. O tecido frouxo, a gente encontra em camadas internas da pele. Camadas internas da pele. Camada papilar da pele. Ok? Já o denso, ele tem outras duas subdivisões. Eu vou colocar aqui embaixo, que não vai dar pra colocar na frente. O denso, ele pode ser modelado e não modelado. O modelado, a gente encontra ele nos tendões. Se você pegar aí no seu pé, na parte de trás, você vai ver que tem uma estruturazinha rígida, né? Que ajuda você a movimentar o seu pé. Essa estrutura aí é um tendão, ok? E o tendão é um exemplo de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Essa é a divisão desse tecido, é onde ele pertence. Já o não modelado é a pele. A nossa pele é um exemplo de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, ok? Um exemplo que a gente tem é a pele. Já o tecido conjuntivo especial, que a gente também vai ver cada um deles de forma separada, como eu falei pra vocês, o estudo do tecido conjuntivo é bem extenso, porque tem muitas divisões e também muitas nomenclaturas. A gente vai ver só a introdução, para ter uma visão geral do assunto. Então, o tecido conjuntivo especial, a gente tem o tecido adiposo, a gente tem o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo. Gente, ó, o tecido adiposo é o tecido que tem gordura. Essa reserva de gordura aí que você pode ter na barriga, né? Nos culotes, que é um tipo de tecido que ninguém quer. É um tecido pouco desejável, né? É um tipo de tecido que serve para reservar gordura. E a gordura é uma fonte de energia para o nosso organismo, ok? Então, a gente também tem o tecido cartilaginoso, que eu acabei de falar para vocês. Cartilagem, a gente encontra nas orelhas, no nariz, nos tendões. O tecido ósseo, que são os nossos ossos. O hematopoético, deixa eu escrever aqui,
hematopoético. Esse tipo de tecido hematopoético, a gente encontra ele nos nossos ossos longos. Ossos longos, né? Dentro desses ossos longos, ocorre a produção de nossas células sanguíneas. Depois eu quero que vocês respondam aí nos comentários, ou lá no grupo, um exemplo de ossos longos, né, que produz células sanguíneas. Eu quero ver se vocês estão ligados mesmo na aula. E o outro tipo de tecido conjuntivo especial é o tecido sanguíneo. O nosso sangue é um tipo de tecido, ok? Então, vamos lá para as funções. Quais são as funções do tecido conjuntivo? São inúmeras as funções desse tecido. Ele é muito importante para o desempenho de algumas atividades no nosso corpo. A primeira delas é conectar tecidos, para ligar um tecido ao outro, conectar tecidos, de sustentação. Quem é que sustenta o nosso corpo dentro do tecido conjuntivo? A gente tem os ossos e também as cartilagens. Absorção de impactos, outra função. A título de curiosidade para vocês, os nossos órgãos, eles são envoltos, ou seja, são envolvidos por tecido adiposo. Esse tecido adiposo serve para proteger os nossos órgãos de impactos, né? Que podem ocorrer tanto de forma externa, né? Como de forma interna. E o tecido adiposo, ele também serve como uma forma de preencher o espaço entre os nossos órgãos. Claro que de uma forma equilibrada, porque se houver um grande acúmulo de tecido adiposo, você pode acabar adoecendo, né? Alto índice de colesterol, entre outras coisas. Outra função, resistência à tração. A nossa pele, por exemplo. A nossa pele, você pode esticar ela, que ela não vai arrebentar, né? De forma fácil, a não ser que o impacto seja bem grande. Outra característica, outra função do tecido conjuntivo é que ele possui elasticidade. Ele se estica, né? Outra função que eu acabei de falar para vocês, armazenamento de energia. Armazenamento de energia. Então, a gordura é uma espécie de reserva de energia para o nosso organismo. Então, outra função do tecido conjuntivo, defesa. Como assim defesa, professora? Defesa. O nosso sangue, gente, como eu falei para vocês agora há pouco, é um tipo de tecido conjuntivo. E é dentro do nosso sangue onde são carregadas as nossas defesas, ok? Carregam as nossas defesas. Um exemplo de defesa, os linfócitos. Outra função, coagulação sanguínea. Se o nosso sangue não coagulasse, né, quando a gente se cortasse, por exemplo, se esse sangue não parasse de jorrar, não parasse de sair, a gente iria morrer de hemorragia. Então, o tecido conjuntivo, ele ajuda nessa atividade, né, de coagular o sangue, e também ele ajuda na cicatrização. Então, aqui é a primeira parte da nossa introdução. Agora, a gente vai ver
como que é composta a matriz extracelular do tecido conjuntivo, certo? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Vamos aqui para a matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é composta por substância fundamental amorfa e por fibras proteicas. A substância fundamental amorfa, ela é composta por outras coisinhas que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. A primeira substância que compõe, uma das substâncias, né, que está mais presente na substância fundamental amorfa é a água. Ok? Opa, é a água. Gente, ó, a matriz extracelular, ela é uma espécie de líquido, né? Que ajuda a comportar as células do tecido conjuntivo. E aí, essa matriz extracelular, ela é formada por substância fundamental amorfa e fibras proteicas. Cada uma dessas subdivisões aqui tem as suas composições. A substância fundamental amorfa, ela é composta por água. Essa água, qual é a função da água? É permitir a difusão de nutrientes, ou seja, a passagem, a transferência de nutrientes, vitaminas, sais minerais, entre outras coisas. A substância fundamental amorfa, ela também apresenta íons. Esses íons, eles servem para regular o potencial osmótico. Potencial osmótico, ou seja, a entrada e a saída de água. Ela é também rica em proteínas. Ela é rica também em Eita, esse nome aqui é complicado. Glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos. É um nome comprido, né? Esses glicosaminoglicanos, eles são compostos de açúcar. Açúcar. Vou errado aqui, gente. E também é formado por glicoproteínas adesivas. Glicoproteínas adesivas. Pronto. Então, cada um desses componentes aqui formam a substância fundamental amorfa. Então, vamos para as fibras proteicas. As fibras proteicas têm 3 tipos de fibras. A primeira delas, deixa eu colocar aqui, são as fibras elásticas. As fibras elásticas que a gente tem dentro da divisão das fibras proteicas são a elastina e fibrilina. Qual a função dessas fibras elásticas? É dar o quê? Elasticidade ao tecido. O próprio nome já diz, né? Elástico. Vai dar elasticidade ao tecido. Outro tipo de fibra proteica são as fibras colágenas. Que são compostas pelo colágeno. Qual a função dessas fibras colágenas? É dar resistência à tração, ou seja, se você puxar a sua pele, ela vai ter uma resistência a esse movimento que você está fazendo, a essa tração. Resistência à tração. A gente encontra muito essas fibras colágenas, né, na pele, como eu falei pra vocês. E, gente, uma das substâncias, uma das vitaminas que ajuda na produção de colágeno é a ingestão de vitamina C. Então, é muito importante que você possa estar ingerindo frutas ricas em vitamina C, laranja, limão, frutas ácidas, abacaxi, caju, porque a vitamina C, ela ajuda na produção de colágeno, ok? Então, se você tiver
a baixa ingestão de vitamina C, você pode tá desenvolvendo uma doença chamada de escorbuto. O escorbuto é uma doença que ocasiona sangramentos em determinadas partes do corpo, por exemplo, feridas na gengiva. Aí você desenvolve essas feridas na gengiva devido ao baixo consumo de vitamina C. E a terceira e última fibras proteicas que a gente tem são as reticulares. Essas fibras reticulares são uma espécie de fibras proteicas compostas por um tipo de colágeno especial, que é o colágeno 3. Ixi, caiu uma caneta aqui. Colágeno 3. Então, qual é a função dessas fibras proteicas reticulares? É ligar os tecidos vizinhos, né, uns aos outros e dar sustentação às células. Então, vou colocar aqui para vocês a função. Liga os tecidos vizinhos e dá sustentação às células. As células. Vou fazer aqui um desenho para ajudar vocês a fixar os tipos de fibras proteicas. Ó, as fibras proteicas, elas são as fibras mais grossinhas. Deixa eu... Assim. Já as colágenas, elas são mais grossas do que as fibras elásticas. Isso aqui é uma fibra proteica do tipo colágeno. E as fibras reticulares, elas são fibras fininhas. Assim, ó, isso daqui é uma fibra proteica reticular. Então, é isso, gente. É uma introdução sobre tecido conjuntivo. E na próxima aula, a gente vai ver quais são as células que compõem esse tecido conjuntivo. Bons estudos aí pra vocês.